Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um evento da nossa cobertura de provas. Hoje nós vamos fazer o Dicas e Apostas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Bruna Casaretti, sou pediatra, professora de pediatria aqui na Medway e alergista e imunologista formada pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. E para a gente começar com aquele gostinho, eu queria falar para vocês que ano passado, em 2024, mais de 360 aprovações da Santa Casa eram alunos Medway, ou seja, mais de 54%, mais da metade dos aprovados eram alunos Medway. Então, seja você o próximo aprovado e vamos começar o nosso Dicas e Apostas para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 2025. Bom, para começar, a gente precisa desvendar alguns pontos-chave. Um deles é como a prova de pediatria é na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A gente só derrota qualquer inimigo se a gente conhecê-lo a fundo. E nós vamos conhecer a nossa prova agora. Como é o modelo desta prova? É uma prova que é uma prova mista. Ela tem questões de memorização e questões de raciocínio clínico. Mas no fundo, aquele predomínio são questões de padrão memorização. Temos 20 questões para a pediatria, com alternativas que vão de A a E. Particularmente, já dá uma cansadinha, eu tenho mais alternativas para ler. E além de tudo, eu já tenho enunciados mais longos. E isso é a primeira batalha que eu vou ter que enfrentar. Então, foco aqui. Atenção, leiam os enunciados com bastante cuidado, porque as questões, elas têm de fato uma dificuldade mais moderada. Não esperem aquela prova fácil. Não, é uma prova que vai cobrar assuntos de memorização de vocês e vai ter uma dificuldade moderada. Temos uma grande variabilidade dos temas, com um enfoque maior em emergências pediátricas. A Santa Casa gosta muito de questões de emergência, mas também temos um ambulatório muito forte, e isso reflete na prova, com algumas especialidades, como a nefrologia, oncologia, hematologia e infectologia. Então fiquem atentos, normalmente vamos ter questões de emergências pediátricas, mas entra um ou outro ambulatório, principalmente aqueles em que a Santa Casa é conhecida por ter muitos pacientes, por ter um serviço forte, tá? É uma prova que tem poucas imagens. Habitualmente, se for cobrar alguma imagem, ela vai cobrar de você um raio-x de tórax. Mas aqui eu trago uma boa notícia. Normalmente, temos uma grande repetição dos temas e da forma de cobrança ao longo dos anos. Então, vamos começar falando sobre parada cardiorrespiratória, nossa PCR, que é uma grande emergência na pediatria. Vamos lá? Bom, o que eu preciso saber para a Santa Casa de PCR? Eu preciso saber fazer uma reanimação muito bem feita, então ter o passo a passo muito sedimentado e conhecer algumas técnicas, conhecer alguns detalhes das técnicas que vez ou outra são cobrados. Então aqui, vamos imaginar que estamos num cenário que eu tenho uma parada cardiorrespiratória confirmada. Eu já confirmei essa parada, chequei o pulso, solicitei ajuda, comecei as manobras de reanimação cardiopulmonar, comecei a minha ventilação e o meu monitor já chegou, o meu monitor ou desfibrilador. Então eu vou checar o quê? O meu ritmo. E a primeira coisa que eu vou avaliar é que se esse ritmo é chocável ou não. Supondo que eu tenha um ritmo chocável, quais são os dois ritmos chocáveis? FV e TV. Lembrando que na pediatria predominam os ritmos não chocáveis, mas eu tenho que conhecer o esquema dos dois tipos, o ritmo chocável ou não. Então, ok, tenho um ritmo chocável, identifiquei se é uma FV ou uma TV. Vou aplicar o meu choque, não esqueçam de pedir para que se afastem no momento do choque. E depois do choque, eu vou continuar a minha RCP de qualidade por mais 2 minutos, já solicitar um acesso, seja ele endovenoso ou, se não possível, intraósseo. Vou, depois dos 2 minutos, avaliar se esse ritmo é chocável. Se continua um ritmo chocável, eu vou aplicar o meu choque, tá bom?
e vou continuar fazendo as manobras de reanimação cardiopulmonar por mais 2 minutos. A partir deste ciclo aqui, a partir do meu segundo ciclo, eu já vou indicar a administração da epinefrina a cada 3, 5 minutos. E não esquecer de considerar a via aérea avançada, a IOT. Bom, vou checar novamente a cada 2 minutos, quando se encerra um ciclo, eu vou checar novamente se esse ritmo é chocável. Não esquecer de verificar o pulso, tá certo? Para ver se esse paciente voltou também, tá? Mas verificar o ritmo. Vou avaliar se for chocável, continuar o choque, vou aplicar novo choque e, mais uma vez, continuo a RCP por mais 2 minutos, mantendo a epinefrina a cada 3, 5 minutos. Ok. Esse é o meu ciclo se eu estiver falando de ritmos chocáveis. Mas e se eu estiver falando de um ritmo não chocável? Quais são os 2 ritmos não chocáveis? A sistolia e a atividade elétrica sem pulso, a AESP. A grande sacada aqui é que tem que se indicar o mais rápido possível a minha epinefrina, a minha adrenalina. Fiz a adrenalina o mais rápido possível, mantenha compressões de qualidade. Vou fazer o meu ciclo de RCP por mais 2 minutos, solicitar aqui o meu acesso, seja ele endovenoso e, se não for possível, intraósseo, e continuar aplicando a minha epinefrina a cada 3, 5 minutos. Muito importante considerar a via aérea avançada e a realização da capnografia para verificar se as minhas compressões estão sendo de qualidade. Vou avaliar depois de 2 minutos o ritmo. Se ele for chocável, eu vou seguir o algoritmo que nós já vimos do ritmo chocável. Mas se ele continuar um ritmo não chocável, eu continuo fazendo a minha RCP por mais 2 minutos e tenho que pensar nas minhas causas reversíveis. Quais são elas? A gente já vai falar delas, mas vamos continuar aqui no nosso fluxo. Vou fazer por mais 2 minutos, avalio, checo o pulso, checo novamente meu ritmo. Então, vou avaliar se esse meu ritmo é chocável. Se ele for chocável, eu vou para o meu algoritmo do ritmo chocável, mas caso eu não tenha retorno da circulação espontânea, eu continuo a minha RCP, ok? Se eu tiver o retorno da circulação espontânea, eu vou fazer os cuidados pós-parada cardiorrespiratória. Então, gente, isso é sempre. Se eu tive um paciente que teve uma parada e ele retornou com a circulação espontânea, eu não simplesmente parei e vou largar meu paciente. Esse paciente precisa de cuidados. E esses cuidados têm que ser aprendidos e aplicados para que ele tenha uma boa chance de sobrevida com qualidade. E aqui, reforçando alguns conceitos que eu falei que a Santa Casa gosta de cobrar e que é importante que vocês tenham em mente, tá? Quando eu estou falando de epinefrina, eu tenho que lembrar que a dose intraóssea é a mesma que a dose intravenosa, que é de 0,01 mg por quilo. E aqui eu vou usar a minha epinefrina ou adrenalina de 1 para 10 mil, ela está diluída. Então, na PCR, eu vou diluir a minha adrenalina, diferente do que eu vou fazer numa anafilaxia, por exemplo, em que eu uso a ampola pura, que é uma ampola de 1 para 1000, tá? Quando eu estou falando de choque no meu desfibrilador, lembra que a gente falou que nos ritmos chocáveis eu começo fazendo um choque. O meu primeiro choque, ele é na dose de 2 joules por quilo. Essa dose pode ser progredida. Então, a partir do meu segundo choque, eu vou fazer uma dose de 4 joules por quilo e até 10 joules por quilo. Então, eu vou progredindo 2, 4, 6, 8, 10 joules por quilo, que seria o meu máximo. Agora, a frequência das compressões apareadas com as ventilações, elas variam de acordo com o número de socorristas. Se eu estou em um socorrista só, eu vou fazer 30 compressões para 2 ventilações. Caso eu esteja em 2 socorristas, a frequência é de 15 compressões para 2 ventilações. Isso eu estou falando antes de obter a minha via aérea definitiva, porque aí com a via aérea definitiva, eu não preciso, eu não tenho que fazer esse ciclo, elas são independentes. Eu vou fazer as ventilações e as compressões, ok? Lembrar que para uma compressão ser de qualidade, eu preciso comprimir. Parece meio óbvio, mas não é.
O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho que ter o meu diâmetro anteroposterior, eu tenho que afundar o meu tórax. Eu tenho que afundar ele pelo menos 1/3 do diâmetro anteroposterior. Isso corresponde aproximadamente em bebês a 4 centímetros. Quando eu estou falando de crianças e adolescentes, mais ou menos 5 centímetros, ok? E adolescentes também pode chegar até 6 centímetros. Onde eu vou fazer as minhas compressões. As minhas compressões serão feitas na metade inferior do externo, ok? E numa frequência de 100 a 120 batimentos por minuto. E como que eu vou memorizar isso, Bruna? Como que eu vou saber que eu estou fazendo? Existem várias técnicas. Existem aplicativos no celular que ajudam a contar o número de compressões. Mas nem sempre a gente tem isso disponível, a gente não vai pegar o celular na hora e colocar o aplicativo. Então precisamos de métodos fáceis que auxiliem a contar adequadamente. E um deles é o uso de música. E aqui, como a gente está na pediatria, eu quero que vocês lembrem de uma música que é sensacional. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, tururururu. Então a gente vai fazer compressão a ritmo de Baby Shark. Existem outras, tem a Live, mas vocês vão lembrar da Baby Shark porque nós estamos falando de babies, ok? Não esqueçam, é importantíssimo permitir o retorno do tórax após a compressão. Então, eu não vou comprimir e fazer de uma vez. Então, eu preciso que o tórax retorne para que essa compressão seja efetiva. E, além de tudo, eu preciso ter firmeza para fazer a minha compressão. Então, eu tenho que fazer isso numa superfície rígida. Não adianta fazer isso numa superfície mole lá, que a compressão não vai sair bem. E lembrar que as interrupções devem durar no máximo até 10 segundinhos. Vimos esses pontos que são importantes da técnica? Tem que memorizar isso. A prova da Santa Casa gosta de cobrar isso. E é muito importante, gente. A gente está lidando com vida de crianças e uma hora ou outra pode acontecer. Então, vocês têm que aprender, além do algoritmo, como fazer uma compressão de qualidade, como fazer uma técnica de qualidade. E isso é extremamente importante. Agora vamos lembrar das causas reversíveis da parada, que são bem importantes quando estamos falando da população pediátrica. Então aqui eu tenho para lembrar os meus 6 Hs e os meus 5 Ts. Precisa saber isso, bro? Precisa saber isso, precisa decorar. Então usamos os 6 Hs para falar de hipovolemia, hipóxia. Aqui hidrogênio eu vou lembrar de acidose, hipoglicemia, perdão, e quando eu estou falando de distúrbios do potássio, eu posso lembrar que são os dois, ou hipo ou hipercalemia. E por fim, a minha hipotermia. Então, vimos os Hs, agora vamos para os nossos Ts. Os Ts, eu tenho T de tensão no tórax, ou eu lembro do meu pneumotórax, e lembro do Tzinho maior ali, tá? Então, tensão no tórax. O pneumotórax hipertensivo é uma causa reversível de parada cardiorrespiratória. Tem o tamponamento cardíaco, as toxinas, essas intoxicações exógenas, a trombose pulmonar, o TEP, ou a trombose coronariana, o infarto agudo do miocárdio. Ok, vistas, vamos ver como que a Santa Casa gosta de cobrar esse tema? Temos uma questão de um paciente com 3 anos de idade, que foi internada numa unidade de emergência com pneumonia extensa, evoluindo com sinais de deterioração clínica e uma parada cardiorrespiratória. A criança está monitorizada e o atendimento será feito por 2 socorristas. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Então, aqui a gente tem um caso clínico longo, em que ele deu um cenário extremamente específico. É um cenário que eu tenho uma criança monitorizada e que vai ser atendida por 2 socorristas. Eu tenho que lembrar dessas informações para ir nas alternativas. Então, vamos lá. Alternativa A. Enquanto não houver via aérea definitiva, a relação entre compressão e ventilação deverá ser de 30:2. Eu estou falando de 2 socorristas, né, gente? Então, essa frequência aqui é de 15:2. Se eu estivesse falando de 1 socorrista, aí sim seria 30:2. Então, lembrem aquilo que eu falei. Enquanto eu não tenho via aérea definitiva, eu tenho uma relação entre compressão e ventilação. A partir do momento que eu tenho a via aérea definitiva, elas ocorrem de forma independente. Alternativa B. Após a obtenção da via aérea avançada, deve-se providenciar uma ventilação a cada 2, 3 segundos, totalizando de 20 a 30 ventilações por minuto. Essa está perfeita, então eu tenho minha via aérea avançada, aí eu vou fazer as ventilações a
cada 2, 3 segundos, independente das compressões. E o geral são 30 ventilações por minuto. Tá perfeito. Alternativa C. Se a paciente estiver em assistolia, o nosso ritmo não chocável, lembrem disso, a recomendação atual da American Heart Association é realizar 2 minutos de RCP e, se o ritmo permanecer não chocável, administrar epinefrina. Galera, lembrem, a epinefrina é o mais precoce possível, por isso que essa alternativa não está correta. Eu não vou realizar 2 minutos de RCP e, se o ritmo permanecer não chocável, administrar epinefrina. Identifiquei um ritmo não chocável, eu vou priorizar a administração precoce da epinefrina. Por isso que essa alternativa não está correta. D. Deve-se administrar bicarbonato de sódio imediatamente, pois provavelmente se trata de um quadro de evolução de choque séptico. Gente, aqui, mesmo que eu estivesse tratando de um choque séptico, tudo bem, choque, eu precisaria fazer volume, usar um antibiótico, mas administrar bicarbonato de sódio não faria parte do meu tratamento, por isso que essa alternativa não está correta. Alternativa E. Se não houver acesso venoso ou intraósseo, a epinefrina poderá ser realizada por via endotraqueal. Até aqui está tudo bem. Mas olha essa dose, na dose de 0,01 mg por quilo. Essa é a dose que eu utilizo na via intraóssea ou endovenosa. Quando eu estou falando de via traqueal, eu vou fazer na dose de 0,1 mg por quilo. Então, eu tenho que fazer numa dose mais alta. Ok, galera? Como nós já vimos, a nossa alternativa é a alternativa B, que após a obtenção da via aérea avançada, deve-se providenciar uma ventilação a cada 2, 3 segundos, totalizando 20 a 30 ventilações por minuto. Então, vamos falar de um tema que eu particularmente adoro. Nós vamos falar sobre desordens do sistema imunológico e dela, a grande emergência da imunologia e alergia, que é a anafilaxia. A anafilaxia, como eu falei, é uma emergência que pode acometer vários sistemas, entre eles pele e mucosas, respiratório, gastrointestinal, cardiovascular, neurológico, e todos esses sistemas podem ser acometidos. E, como eu já falei para vocês, estamos falando de uma emergência. Então, nós temos que ter um diagnóstico preciso e ações muito além de ágeis, essas ações elas têm que ser incisivas para tratar este quadro. Então, para fazer o diagnóstico, nós temos que lembrar que a anafilaxia é altamente provável quando preenche um dos 2 critérios. Primeiro, eu tenho início agudo de uma doença, ou seja, minutos a hora. Lembrem que eu estou falando de uma reação do tipo IgE mediada. Então, é uma reação rápida e na anafilaxia eu tenho minutos a horas com envolvimento de pele, mucosa ou ambos e pelo menos um dos seguintes. Então, aqui, esse é um cenário que eu tenho envolvimento de pele e mucosas. Ele é um cenário um pouquinho mais fácil de se identificar, porque normalmente eu tenho urticas na pele, eu posso ter um angioedema associado, então incha bastante a boca, os olhos, os pais ficam assustados. E associado a esses sintomas da pele, eu tenho o quê? Eu tenho que ter comprometimento respiratório, que pode ser manifestado por dispneia, sibilância, restridor, hipoxemia, ou uma PA reduzida, eu posso ter uma síncope, um colapso, incontinência e sintomas gastrointestinais que são graves, galera. Eu não tô falando aqui de uma dorzinha abdominal, tô falando de uma dor abdominal intensa, vômitos repetidos, um quadro de diarreia importante. Então, eu tenho acometimento cutâneo, mais um desses aqui, tá certo? Pelo menos um desses do seguinte. Tive isso, posso identificar e diagnosticar a minha anafilaxia. Mas eu tenho o meu segundo critério. Quando eu não preciso ter o envolvimento cutâneo, mas eu tenho um início agudo, lembrem que a anafilaxia é sempre súbita, de hipotensão, broncoespasmo, envolvimento laríngeo após a exposição ao alérgeno conhecido ou altamente provável. Aqui, como eu já falei, isso pode acontecer mesmo na ausência do envolvimento cutâneo típico. Então, vejam que no critério número 1, se eu tenho envolvimento cutâneo mais acometimento de um sistema, eu nem estou pensando num alérgeno conhecido altamente provável. Mas aqui, eu não tenho um envolvimento cutâneo, mas eu tenho que pensar que pode ser uma situação que ela tenha tido contato com algum alérgeno, seja ele conhecido ou uma situação que ela possa ter contato com um alérgeno altamente provável, ok?
Vimos os diagnósticos de anafilaxia? Vamos dar uma olhadinha nas manifestações. Vejam essas urticas aqui, eu tenho lesões elevadas que são vermelhas, avermelhadas, elas podem ter uma palidez central, vejam que elas são edemaciadas, então manifestações cutâneas são desse tipo, mais ou menos. Eu posso ter o edema aqui dos lábios, vejam que é bem pronunciado, eu tenho uma deformidade dos meus lábios. E essas são as manifestações cutâneas mais clássicas e elas chamam a atenção e a prova pode trazer, às vezes, para vocês uma dessas imagens e perguntar. Bom, como eu já falei para vocês, a anafilaxia é uma emergência e deve ser tratada como tal. Então vamos ver como é o manejo. Eu tenho que fazer o tratamento, existe um tratamento específico que é a adrenalina. Essa adrenalina, ela é aplicada via intramuscular na dose de 0,01 mg por quilo. Lembrem que aqui eu estou falando da adrenalina pura, adrenalina não diluída. Então eu fiz minha adrenalina, que é o meu tratamento de primeira linha. Eu posso usar de outros tratamentos que são considerados de segunda e terceira linha, que são os corticoides. Os corticoides estão aqui principalmente para a prevenção de uma reação do tipo bifásica, tá? Posso fazer uso dos antistamínicos, posso fazer uso de beta-2. E caso eu tenha refratariedade dos sintomas, eu posso até aplicar adrenalina IV contínua. Tá? Algumas observações, eu preciso fazer uma observação clínica desse meu paciente por um período mínimo de 6 a 8 horas, ou seja, ou eu mantenho esse paciente numa sala de observação, ou eu posso até interná-lo, tá? Em casos mais graves, nos casos de sintomas extremamente importantes, de no acometimento, uma demora de resposta, eu posso internar esse paciente por um período de até 24 a 48 horas. E aqui, galera, eu só queria trazer uma novidadezinha, que provavelmente, que pode ser que caia na sua prova ou não, mas que eu acho interessante vocês conhecerem, é que no ano de 2024, a FDA, ela liberou o uso da adrenalina em spray nasal. Ainda não chegou pra gente, mas isso é uma conquista gigante, tá certo? Então eu posso fazer uso da adrenalina em uma dose via nasal, aplicação muito fácil, tá? O paciente ainda vai ter que ser acompanhado em hospital, monitorizado, mas é um tratamento que promete muito para o futuro e que é interessante que vocês conheçam, tá? Bom, então vamos resumir. O nosso tratamento de primeira linha para a anafilaxia é adrenalina, 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 que vai ser aplicada na dose de 0,01 mg por quilo intramuscular, tá, galera? Eu tenho que lembrar de, se possível, remover o desencadeante caso ele seja conhecido. Posso fazer uso do soro fisiológico ou do ringue lactato na dose de 20 ml por quilo intravenoso, se eu estiver falando de um choque, por exemplo, ou se o paciente estiver hipotenso. Prezar pela posição supina para melhorar a circulação, posso fazer uso, se necessário, de broncodilatadores e oxigênio, se necessário. Meus tratamentos de segunda linha são os antihistamínicos e os corticoides, que podem ou não ser utilizados, ainda é muito questionado sobre isso, mas assim, não é a primeira linha, você pode utilizar e às vezes a questão ela pode trazer para você, mas lembrem, a primeira linha é adrenalina, adrenalina, adrenalina. E não esqueçam dos cuidados com o paciente que teve uma anafilaxia. Observação, no mínimo 6 horas, pode até ser necessária a internação hospitalar. Orientação e no final encaminhar para a colega alergista e imunologista para investigação e prevenção, para que esse paciente tenha um plano de ação e seja orientado. Então, falamos da nossa grande emergência alérgica. Agora nós vamos para uma parte bem gostosa e que às vezes dá um arrepio na galera. Nós vamos falar sobre erros inatos da imunidade. Mas calma, eu só quero que vocês lembrem dos 10 sinais de alerta para as imunodeficiências primárias, que eram assim que eram chamadas. Hoje em dia a gente fala de erros inatos da imunidade. Nós tivemos uma atualização desses erros inatos da imunidade, que foi feita em 2023, divulgada agora no ano de 2024, e eu trouxe para a gente poder comparar. As provas gostam muito de trazer esses sinais de alerta para os erros inatos da imunidade, porque esses sinais de alerta fizeram uma revolução, eles permitiram que os médicos conhecessem as imunodeficiências e encaminhassem esses pacientes para que recebessem o tratamento mais adequado. Então é importante conhecer e também sempre tem aquela queixa no consultório da mãe que fala: meu filho vive doente, vive doente. Quando será que ele realmente precisa de um acompanhamento especializado, de um imunologista? Quando eu preciso me atentar, vai que realmente tem alguma coisa de errado. Então, vamos ver eles? Então,
Os 10 sinais clássicos envolvem a primeira parte, 2 ou mais pneumonias no último ano. Então, sim, se ele teve 2 ou mais pneumonias no último ano, esse paciente deve ser encaminhado para o imunologista. 4 ou mais otites no ano. Então, às vezes a questão gosta de brincar de colocar 2 otites no último ano. Será que eu devo encaminhar? Não, então vejam esses números, 4 ou mais otites no último ano. Estomatites de repetição ou monilíase, que é o famoso sapinho, por mais de 2 meses. Abscessos de repetição ou ectima, que é aquela infecção de bacteriana na pele. 2 ou mais episódios de infecção sistêmica grave, por exemplo, meningite, osteoartrite, sepse. 6. Infecções intestinais de repetição ou diarreia crônica. Asma grave, doenças do colágeno ou doenças autoimunes. Então, todas essas doenças envolvem uma desregulação imunológica e merecem uma análise com mais carinho por parte do alergista e imunologista. Efeito adverso ABCG ou uma infecção por bicobactéria. Um fenótipo sugestivo de síndrome associada a uma imunodeficiência. E, por fim, um histórico familiar da doença. Esses são os sinais clássicos. Vamos ver os novos sinais de alerta? Como eu disse, eles foram produzidos em 2023, em comemoração dos 50 anos da liberação dos 10 sinais clássicos, e foram liberados para nós em 2024. E eles são, de certa forma, vocês vão ver que eles são mais abrangentes, porque teve uma mudança. Nós estamos cada vez mais identificando erros inatos da imunidade com o avanço da genética. E é importante conhecer esses sinais de alerta para erros inatos da imunidade. Então, aqui, eu continuo falando de uma história familiar de erro inato da imunidade, ou aqui até consanguinidade, porque a consanguinidade favorece mutações e favorecem o surgimento de alterações genéticas e, consequentemente, erros inatos da imunidade. Então, as infecções aqui já estão sendo abordadas não com número, vamos lá, 2 pneumonias, 4 otites, não. Aqui ele já fala de infecções com frequências aumentadas para a faixa etária ou de um curso prolongado não esperado por micro-organismos que não são usuais ou até aqueles oportunistas. Então eu tenho uma coisa mais abrangente aqui, de fato. Uma diarreia crônica de início precoce, quadros alérgicos graves, porque os dois envolvem desregulação imunológica, efeitos adversos não usuais a vacinas atenuadas, então eu estou falando só da BCG, ok? Pacientes com características sindrômicas, e aqui até entra um paciente, por exemplo, com síndrome de Down. Ele tem caracteristicamente uma imunodeficiência, um erro inato da imunidade, uma maior chance. Então eu tenho que acompanhar esse paciente. Histórico de déficit do crescimento, então vejam aqueles pacientes que não estão crescendo muito bem, também têm que ser avaliados. Febre recorrente, persistente, sem identificação do agente infeccioso ou que não esteja associada à malignidade. Manifestações precoces ou combinadas de autoimunidade, em especial as citopenias ou endocrinopatias. E por fim, malignidades precoces, incomuns ou recorrentes. Todos esses são os nossos 10 sinais de alerta. Não mudaram muito, mas a gente não tem aquela questão de 4, 2. Então vejam que é um pouquinho mais fácil de raciocinar e encaminhar o paciente para o imunologista. E na prova, quando que você vai suspeitar de um caso de um erro inato da imunidade? Eu quero que vocês tenham atenção para alguns tópicos que podem ser trazidos no enunciado. Quando eu tenho uma queda do coto umbilical após 30 dias de vida. Quando o paciente tem uma reação adversa a BCG. Aqueles que têm diarreia crônica, história de autoimunidade. Então, os sinais de alerta estão aqui gritando, mas eu quero que vocês tenham atenção para esses aspectos. E lembrar que não são indicativos de erros inatos da imunidade, as infecções de via aérea superiores. Eu tenho que lembrar que uma criança pode ter de 8 a 10 infecções de vias aéreas superiores na faixa escolar, na faixa pré-escolar. Então, não esqueçam disso. E tu não é indicativo de erro inato da imunidade. Ok, visto. Vamos ver como isso é abordado na Santa Casa? Eu trago a questão 2, em que eu tenho o Rafael de 5 anos, 23 quilos, foi levado pelo pai ao pronto atendimento após uma picada de abelha. O pai refere que a criança iniciou com edema na face, então temos acometimento cutâneo, manchas vermelhas pelo corpo, continua sendo acometimento cutâneo e é um tipo de acometimento cutâneo. Mas ele está se queixando de falta de ar e respiração ruidosa. Então eu tenho um acometimento cutâneo e envolvimento do sistema respiratório, de forma súbita, após uma picada de abelha. Então aqui a gente tem que estar gritando já para vocês. Anafilaxia, anafilaxia, anafilaxia.
E o que a gente tem no exame físico? No exame físico, ele tem um angioedema em face, manchas urticariformes por todo o corpo, uma frequência cardíaca de 150, uma frequência respiratória de 45, uma saturação de 86 e uma PA de 70 por 40. Então, aqui, a gente tem um paciente de 5 anos. Eu esperaria que ele tivesse uma PA sistólica mínima de 80. Então, esse paciente está hipotenso, tá, galera? O aparelho respiratório, eu tenho um muro vesicular reduzido globalmente, com esse dor inspiratória audível, sem estetoscópio e retração de fúrcula grave. Galera, esse paciente está gravíssimo. Ele está hipotenso, está dessaturando. Ele está com sinais na pele, a gente está falando de uma emergência, a gente está falando de anafilaxia. E a questão que é o quê? Diante do caso clínico acima, assinale a alternativa que apresenta a medicação, dose e via de aplicação imprescindível nesse caso. Então, adrenalina, adrenalina, adrenalina. E nós estamos falando de um paciente de 23 quilos. Eu vou fazer vezes 0,01. Então, aqui, ó, 0,23 via intramuscular. Ele queria uma continha básica para dar a dose correta da nossa adrenalina. Vejam que ele trouxe adrenalina em todos. Na primeira, ele fala que é para diluir a adrenalina em 10 ml e fazer 2,3. A gente não dilui a adrenalina pura, tá? Na segunda, ele está fazendo uma dose de 0,1, tá certo? Então, 2,3 é uma dose muito grande. A adrenalina, na C, 0,23 miligramas, tá certo. Mas olha a via. Subcutânea, não é. Inclusive na B ele usou a via subcutânea. E epinefrina 2,3, que não é a nossa dose via intramuscular, tá? Então, adrenalina, 0,01 miligrama por quilo na via intramuscular. Se atentem para a via. Ele brincou só com isso, dose e vias. Até aqui na alternativa ele tinha colocado via endovenosa, que não seria a nossa opção. Ok? E agora nós vamos falar sobre o nosso último tema, que é extremamente cobrado na Santa Casa, que são as glomerulopatias. Nós vamos falar sobre síndrome nefrótica, síndrome nefrítica e uma pequena comparação entre as duas, que é bem importante. De síndrome nefrótica, eu quero que vocês conheçam o básico. Nós temos que conhecer as características da síndrome, sua etiologia, as complicações, o tratamento e alguns pontos de atenção que nós vamos falar. Então, começando pela tríade clássica, eu estou falando de proteinúria, hipoalbuminemia e edema. Aqui é uma proteinúria de 50 mg por quilo por dia, ou pode ser de 40 mg por metro quadrado por hora, ok? Esses são os valores de proteinúria nefrótica, tá? A nossa principal etiologia da síndrome nefrótica na pediatria é a doença de lesão mínima. E as principais complicações mais cobradas são as infecções, como a PBE e a trombose. Preciso lembrar que a PBE é aqui principalmente por pneumococo, ok? Tratamento. O tratamento é feito com corticoide, na dose de 1 mg por quilo por dia. Posso fazer também, se necessário, restrição de sódio e água, uso de diuréticos, uso dos IECAs quando eu tenho a proteinúria e fazer uso das estatinas, aqui nos casos de dislipidemia, certo? Vamos ficar atentos às características laboratoriais, que são importantes. Aqui nós já falamos, proteinúria coronefrótica, eu estou falando de uma proteinúria de mais de 50 mg por quilo por dia. Hipoalbuminemia, eu tenho valores menores do que 2,5 grama por decilitro. E aqui eu posso ter também uma diminuição de alfa-1 globulina e aumento da alfa-2 globulina. Eu tenho essa inversão, ok? Outras características importantes, eu tenho hipercolesterolemia, aumento de LDL e triglicerídeos. E eu posso ter o meu HDL reduzido. Então, eu vou lembrar aqui que eu tenho aquele colesterol ruim e que eu vou ter aumento do colesterol, aumento das frações não muito boas do LDL e do triglicérides e vou ter uma diminuição do HDL. Normalmente, via de regra, o complemento é normal, ok? Eu posso cursar com uma alteração da função renal. Normalmente, pela perda proteica, eu vou ter também uma perda de fatores de coagulação e um aumento do fibrogênio. Então, eu vou ter também uma tendência trombótica desses pacientes. E o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que, além do tratamento com corticoide, pode ter casos que eu precise fazer a reposição de albumina. E quando são esses casos? Quando eu tenho um edema, mas
sinais de hipovolemia intravascular. Então, este edema, ele pode ser de qualquer grau, mas pode ser que eu já tenha até um quadro de ascite. Então, eu tenho sinais de hipovolemia intravascular mais edema, eu vou fazer reposição de albumina, tá? E quando eu vou quando eu vou precisar fazer uma biópsia numa síndrome nefrótica? Quando eu tenho um quadro que foge do meu padrão. Então, quando eu tenho crianças com menos de 1 ano de idade. Aqui eu estou falando normalmente de crianças que normalmente têm mais de 2 anos para ter a síndrome nefrótica, ok? Então, com menos de 1 ano de idade, vou ficar de olho. Presença concomitante de hematúria macroscópica, hipertensão moderada grave, insuficiência renal ou hipocomplementemia. Então, gente, lembra que eu falei que o complemento normalmente é normal. Então, se eu tenho essa associação, no geral, eu tenho que ficar atenta e pode ser que eu precise fazer uma biópsia. E, por fim, pacientes que não apresentem remissão do tratamento após 4 a 8 semanas de tratamento. Ok? Vimos os principais pontos da síndrome nefrótica, vamos falar da síndrome nefrítica, que também tem a sua tríade. A síndrome nefrítica é muito mais caracterizada por uma hematura, ela pode ter um edema, mas não é tão característico quanto da síndrome nefrótica, e eu tenho bastante hipertensão. Na faixa etária pediátrica, eu estou falando principalmente de uma glomerulonefrite pós-estreptocóxica, causada por uma infecção pelo estreptococo do tipo beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. O diagnóstico ele é feito quando eu tenho sinais e sintomas de síndrome nefrítica, então eu tenho a minha tríade, vou ter consumo de C3, mais o relato da infecção, indícios da infecção, na verdade. Então eu tenho histórico de uma infecção estreptocóxica na faringe no período de 7 a 21 dias antes, ou até de piodermite, de 14 a 28 dias antes. E aqui eu vou utilizar os meus marcadores. Eu posso utilizar o ASLO, principalmente quando eu estou falando da faringite septocóxica, e a anti-DNase B quando eu estou falando da piodermite, ok? Mas normalmente as questões elas trazem, por exemplo, a criança teve um relato de infecção de garganta há 2 semanas, ou está com cicatrizes na pele de uma recuperação de uma infecção que precisou fazer uso de antibiótico. Então a questão ela dá uma dica ou outra para você pensar. Tá? As complicações da síndrome nefrítica não são propriamente da síndrome, elas são mais relacionadas a um dos sintomas, que é a hipertensão. Eu tenho como grandes complicações as emergências hipertensivas. E meu tratamento basicamente é de suporte, em que eu vou fazer restrição de sódio e água e, se necessário, o uso de diuréticos. O que eu quero que você fique atento aqui? As características laboratoriais. O que eu vou ter? Hematúria, que pode ser macro ou micro, e aqui eu vou ter a presença do dismorfismo eritrocitário, que vai ser bem característico. Posso ter cilindros hemáticos e granulosos, tá? E normalmente eu vou ter proteinúria, mas ela é não nefrótica, ok? Então 95% dos casos vai ter proteinúria não nefrótica, por isso que o edema não é tão pronunciado assim. Aqui eu já tenho o consumo do complemento, então eu vou ter consumo de C3 e de CH50, ok? Lembrar do ASLO, que ele tem baixa sensibilidade, principalmente após piodermites. E, por fim, mais um ponto importantíssimo é quando vocês têm que pensar em fazer biópsia. A biópsia na GNPE, ela vai ser indicada, e eu quero que vocês lembrem do número mágico 4. Quando eu tenho hematúria macroscópica por mais de 4 semanas, alteração da função renal por mais de 4 semanas, hipertensão arterial por mais de 4 semanas e síndrome nefrótica por mais de 4 semanas, tá? E o complemento sérico aqui você faz 4 vezes 2, que é 8, que eu tenho complemento baixo por 8 semanas. Então, só o complemento aqui é o meu 8, combinado? Então, o número mágico aqui é 4 para pensar na biópsia. E vamos ver as principais características que diferenciam a síndrome nefrótica da nefrítica. Nem sempre é uma coisa tão escancarada, mas assim, a gente tem que dar uma olhadinha no enunciado e ver para onde está tendendo mais, e aí eu vou pensar no meu raciocínio e dar a minha resposta, ok? Então vamos lá. Lembrar o quê? Que a síndrome nefrótica, ela é normalmente mais lenta, e quando eu tô falando de síndrome nefrítica, os sintomas vêm de forma mais abrupta, ok? O edema, ele tá presente nas duas, na nefrítica e na nefrótica, mas às vezes é mais pronunciado na síndrome nefrótica, ok? A pressão arterial, na nefrótica normalmente é normal, mas na nefrítica, ela é bem elevada. A pressão jugular, ela é normal, baixa na nefrótica, e ela é elevada na nefrítica. Então, eu tenho elevação tanto da pressão arterial quanto da venosa jugular. A proteinúria, lembre da proteinúria nefrótica, ela é bem importante na síndrome nefrótica, na nefrítica ela pode até acontecer.
A hematúria, na nefrótica, ela pode ou não ocorrer, mas ela faz parte da tríade da minha síndrome nefrítica, certo? Então, eu tenho cilindros hemáticos. Lá na nefrótica, isso não é característico. E a albumina sérica, na nefrótica, eu tenho bastante perda de albumina, eu tenho perda de proteínas, eu vou ter a proteinúria e eu perco a albumina. Então, eu vou ter a albumina sérica baixa. E na nefrítica, ela pode estar, ela normalmente está normal e ela pode estar levemente reduzida. Visto isso, vamos ver mais uma questãozinha e aí a gente termina. Então, vamos lá. Eu tenho a Maria, de 7 anos, que é previamente rígida. Ela foi trazida ao consultório pelos pais com uma queixa de inchaço progressivo no rosto e nas pernas há cerca de 4 dias. Então, ela tem um inchaço, mas é um quadro que começou há 4 dias, um quadro mais súbito. Além disso, eles notaram que a urina da Maria estava visivelmente mais avermelhada e que ela estava urinando menos frequentemente. Opa! Ao aprofundar a investigação, os pais lembraram de um quadro autolimitado de dor de garganta e febre há cerca de 2 semanas. Aqui a questão já está me dando, né, galera? Então, eu tenho edema, eu tenho urina avermelhada, então eu tenho uma hematúria, e ela teve um quadro de infecção de garganta há cerca de 2 semanas. Ao exame físico, observa-se edema periorbitário nas extremidades inferiores, uma frequência cardíaca de 80, uma frequência respiratória de 18 e uma PA que está elevada, galera. Uma PA de 140 por 96. Diante da situação hipotética acima, assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável. Aqui tudo está me direcionando para quem? Está me direcionando para uma síndrome nefrítica. E qual que é a principal causa de síndrome nefrítica na população pediátrica? Glomerulonefrite pós-estreptocóxica, certo? Síndrome nefrótica não está tão característico. Eu vou ter hematúria, eu tenho hipertensão, eu até tenho o edema, que está presente nas duas, como a gente já falou. Mas aqui não está me direcionando. Nefropatia por IgA também não está muito similar. O quadro da nefropatia por IgA não é um quadro tão florido. Eu posso até ter a hematúria, mas o resto dos sintomas são muito mais característicos da síndrome nefrítica. Doença renal policística também não parece, e nefropatia lúpica também a questão não me dá indícios. Então, eu tenho o quadro clássico de glomerulonefrite pós-estreptocóxica. E aí, galera, vimos que a Santa Casa dá para desvendar e eu sei que vocês vão passar. Nós estamos juntos até o final e sempre que precisarem estamos aqui. Nós estamos super disponíveis. Todos nós da Medway estamos torcendo por todos vocês. Eu espero de coração que essas dicas tenham sido úteis e que vocês lembrem dos principais tópicos na hora da prova. Para todos, ótimos estudos e tudo de bom!